Então, o terceiro aí na linha sucessória acaba assumindo e é um presidente interino com pouco poder. E o que acontece? Nesse meio tempo, o que dizia a Lei 3058, que acaba sendo aprovada, ainda que não tenha sido assinada, aprovada pelo ex-presidente Carlos Mesa, né? Dizia que as companhias teriam 180 dias para migrar para essa nova lei, que dizia que a gente tinha que pagar 50% de royalties, né? O que aconteceu? As companhias pediram até os formulários para migração, mas acabaram não migrando. O governo não concedeu às companhias os formulários para migração. A Petrobras, então, não migrou, nenhuma companhia migrou, Repsol não migrou, BG não migrou, BP não migrou, e se tornaram, quer dizer, a partir do dia 15 de novembro do ano passado, sem marco legal dentro da Bolívia. Ou seja, ficaram, do ponto de vista jurídico, completamente ilegais na Bolívia. Isso foi pouco divulgado. Por isso que a Petrobras ou qualquer outra companhia tinha muito poder de fogo nas mãos para poder lutar, ou seja, para poder reivindicar seus direitos nessa época, porque elas não migraram para a nova lei. O presidente não disponibilizou os contratos, né? E a Petrobras também, ela pediu, mas não entrou em juízo, nenhuma companhia entrou em juízo. E por que não fizeram isso? Porque todas esperavam que quem ia ser eleito, nessa época, o país todo estava em campanha eleitoral, ia ter uma eleição no dia 18 de dezembro, e ia ser eleito o Jorge Quiroga, o Tuto Quiroga, né? Que estava o Evo Morales concorrendo pelo MAS, pelo Movimento ao Socialismo, e o Tuto concorrendo pelo Podemos, né? Pela agremiação Podemos. E acontece por que isso? Porque a eleição na Bolívia, ela é decidida em 2 turnos. O primeiro turno é direto, tá? E o segundo turno indireto, no Congresso Nacional. O primeiro turno, se o candidato tiver mais de 50% dos votos, 50% dos votos mais um, então só é feito um turno só, tá? Então um turno só. Então se o candidato conseguir alcançar 50% dos votos, mais um, ele é eleito. Isso, se eu não me engano, nunca tinha ocorrido na Bolívia antes. É um candidato com mais de 50% de votos no primeiro turno. Então, o que acontecia num país tão dividido como a Bolívia? Acontecia que toda eleição se encaminhava para o segundo turno, que era um segundo turno indireto. Então, era tudo decidido no Congresso Nacional, com aqueles partidos que a Bolívia, né, o Movimento Nacional Revolucionário, que não tinha nada de revolucionário, são partidos tradicionais, partidos corrompidos, partidos que já estavam desgastados, né, por uma prática política muito antiquada. Então, tudo era decidido ali no conchavo político. O que aconteceu? Todo mundo esperava que o Evo Morales ia ganhar, mas não ia obter mais de 50%, e que o segundo, então, no Congresso, na hora do segundo turno, ele ia acabar sendo eleito indiretamente. O que aconteceu? Evo Morales teve na eleição de 18 de dezembro de 2005, teve 53,74% de votos. Ou seja, foi eleito em primeiro turno sem questionamento. Engraçado que todos os institutos de pesquisa, de todos os lugares, institutos americanos, institutos de pesquisa europeus, davam o Evo Morales apenas com, no máximo, 31% de votos. Impressionante isso. Todos eles erraram redondamente. Então, aí eu não sei se de propósito ou não, quer dizer, quem foi eleito acabou sendo o Evo Morales, inquestionavelmente nas urnas, por via direta, que deu mais legitimidade ainda ao governo, né? Bem, e aí o Evo Morales, depois de 7 semanas após a posse, ele convoca uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição para o país, né, em março de 2006 desse ano. Né? E no dia 1º, como você já sabe, no dia 1º de maio, ele faz o que ele já tinha prometido, olha, lá de 2002, quando ele era candidato pela primeira vez, quando ele foi candidato à nacionalização. Então dizer que foi surpresa é mentira, não foi surpresa. Quem acompanha a história da Bolívia, todos que acompanham a história da Bolívia sabiam que a nacionalização estava lá no programa de governo há muito tempo, desde 2002 que se falava em nacionalização. Eu mesmo escrevi um relatório para a presidência da Petrobras, para a diretoria, já afirmando a possibilidade disso acontecer. O que ninguém esperava é que essa eleição ia ser decidida
primeiro turno. Daí a legitimidade desse governo e daí a surpresa, né? Porque ele poderia ter ganhado a eleição e poderia não ter sido eleito. Tá? Bem, aqui tem um resumo, eu dou um resumo, depois eu vou passar para vocês esse material, eu não vou poder me estender muito, um resumo das consequências. As consequências é que a Petrobras vai perder a maioria das ações nas suas refinarias, né? Nas suas refinarias, a Petrobras tem 2 refinarias na Bolívia, e dos campos, os maiores campos da Bolívia, que são San Antônio e San Alberto, que a Petrobras tem, ela passou a ser taxada em 82% em termos de regalias, né, ou royalties. Então o que aconteceu? Foi muito irônico, porque exatamente 10 anos, vejam aqui, olha, no dia 30 de abril de 96, foi feita a lei que privatizou a indústria, né, e aí dava para as companhias estrangeiras, aí elas ficavam com 82% das receitas, e o Estado boliviano tinha apenas 18%. E o que aconteceu? Exatamente 10 anos depois, vejam aqui, reverteu, o governo virou a mesa e aí definiu que o Estado boliviano ficaria com 82% das receitas e que as companhias estrangeiras ficariam apenas com 18%. Então, houve uma reversão total do que existia. Bem, aqui é um resumo da lei, eu faço um resumo aí dessa lei, né? E tem um artigo lá que é interessante, que fala sobre que a Petrobras vai ser indenizada, né? Principalmente as refinarias iam ser indenizadas, e que usa a palavra retribuição, ou seja, no sentido de indenização. E muita gente falou, nós vamos ser expropriados, né? E houve gente falando em confisco. Na verdade, há uma diferença entre essas duas palavras, né? Expropriação significa desapossar alguém de sua propriedade segundo as formas legais, mediante justa indenização. Ou seja, isso é uma interpretação que havia, né? E confisco, apreender em proveito do fisco, arrestar. Então, dessas duas argumentações, eu fico com a primeira. O problema é o seguinte, nós vamos ser indenizados mediante um critério justo, né? Agora, aí que tá, aí que mora o perigo. Enquanto a gente vai ser indenizado, vai depender do que a auditoria disser, entendeu? Então a gente pode, no limite, até vir a perder as refinarias, no limite. O governo pode decidir que a gente já recuperou muito das nossas refinarias e que o governo não tem nada a indenizar, né? Bem, aqui continua o decreto, né, que nacionalizou, e aqui só para vocês verem aqui que saiu na mídia, né, o governo, muito engraçado aqui, o engraçado é que como a mídia produz ruído, né, como se produz ruído, ou seja, Lula, na capa da Veja, Lula dormiu como grande guia da América Latina e acordou como mais um bobo da corte do venezuelano Hugo Chávez, que tramou o roubo do patrimônio brasileiro na Bolívia. Ou seja, como se tudo que aconteceu fosse o Hugo Chávez por trás. Olha, eu que venho acompanhando a Venezuela e que venho acompanhando a história da Bolívia há algum tempo, posso dizer a vocês, o Hugo Chávez pode até ter gostado do que aconteceu. Agora, não precisava do Hugo Chávez, porque já existia, tem todo um fundamento filosófico, teórico, tudo o que aconteceu já partia do que o próprio, que é o cérebro aí, da questão aí do movimento ao socialismo, já existe na própria Bolívia, eles não precisam de ajuda externa. Ou seja, o Álvaro Garcia Linera, que é o vice-presidente atual da Bolívia, ele já tem, você tem livros a respeito, onde está lá muito claro o seu ideário sobre o capitalismo andino-amazônico. O capitalismo andino-amazônico. E está lá muito claramente que a nacionalização dos recursos naturais, né, a reversão do processo de privatização, né, está tudo muito claro lá. Não precisa de ajuda externa nesse sentido. Não precisa. O que se soube, eu não sei se é verdade, é que a Venezuela já estava lá meio que avaliando os ativos, né, ajudando nessa avaliação de ativos.